Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Gilberto Júnior. Daremos continuidade aos conteúdos e nós estamos estudando os conteúdos do segundo ano. E estamos estudando gases perfeitos. Hoje vamos falar sobre mol e número de Avogadro. Como eu falei no início do vídeo, vamos falar sobre mol e número de Avogadro. Vamos lá. Mol e o número de Avogadro. Usamos o mol como medida da quantidade de uma substância, certo? Então, mol é uma medida da quantidade de uma substância. Um mol de qualquer substância é composto por um número fixo de moléculas. O número de moléculas em um mol denomina-se número de Avogadro, o Na, que é igual a 6,022141999 vezes 10 a 23 moléculas por mol. A massa molar M é a massa de um mol. Equação do gás ideal. Para uma massa constante ou o número de moles constante, o produto Nr de um gás ideal é constante, de modo que PV sobre T também seja constante. É constante. PV, lembramos na aula passada, PV igual a nRT. Então, passando a temperatura aqui para baixo dividindo, fica PV sobre T igual a NR, é constante. Então, uma massa constante, o número de moles é constante. Considerando um estado inicial 1 e o outro final 2, temos que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Exemplo. Consideremos que uma amostra de 88 gramas de CO2, a sua massa molar é 44 gramas por mol. Assim, o número de mols de moléculas de CO2 contidas na amostra é quanto? A massa é 88 gramas. A massa molar é 44 gramas por mol. Então, o número de mols, quanto é que a gente calcula o número de mols? O número de mols é M, a massa, sobre a massa molar, que é igual a 88 por 44, que é igual a 2 mols. Certo? Então, portanto, nessa amostra há 2 mols de molécula de CO2, isto é, há 2 vezes 6,023 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Outro exemplo. As chamadas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, de um gás correspondem a um estado com uma temperatura de 0 graus Celsius, que é igual a aproximadamente 273,15 Kelvin, e uma pressão de 1 atm, que é igual a 1,013 vezes 10 a 5 Pascal. Se você deseja manter o mol de um gás ideal nas condições normais de temperatura, qual será o volume necessário? Nós sabemos que PV igual a nRT. Então, a pressão é 1,013 vezes 10 a 5 vezes o volume. Ele quer saber o volume, né? Tá aqui o V. Igual a N. N é quanto? 8. Cadê aqui? N. N é 8,3 vezes 1, que é o R. A temperatura 273,15. Tá me confundindo aqui, ó. Então, 273,15 é a temperatura. Aqui, temperatura. Aqui é 1 mol. Certo? E a constante é 8,3. Nós vimos aqui. Que não tá no slide anterior. 8,3. 8,3 é a constante, certo? Então, você vai fazer o que? 8,3 aqui, ó, é o R. Então, você vai querer calcular o volume. Então, esse número aqui, ó, 1,03 vezes 10 a 5 vai dividindo. Então, tá aqui dividindo.
1 vezes 8,3 vezes 273,15 dividido por 1,013 vezes 10 acima dá 22,4 litros. Outra questão. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão em um estado A. As suas variáveis são PA2 atm, volume 0,9 litros, temperatura A 27 graus Celsius. Em outro estado B, a temperatura é 127, pressão 1,5. Nessas condições, o volume B em litros é quanto? Ó, PA 2 atm, VA 0,9 litros, TA 27 graus Celsius em Kelvin fica 300, é só somar mais 273, só somar 273 mais 27 dá 300, 127 mais 273 dá 400 Kelvin. Quanto é o volume B? Aí você vai utilizar a equação geral, né? PA vezes VA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Substituindo, ó, 2 vezes 0,9 dividido por 300 igual a 1,5 vezes VB dividido por 400. Aí os zeros aqui vão embora. Aí fica 2 vezes 0,9 é 1,8. 1,8 dividido por 3 igual a 1,5 VB dividido por 4. Certo? Então 3 vezes 1,5, ó, 3 vezes 1,5 vai dar 4,5 VB. 1,8 vezes 4 dá 7,2. Se 4,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 7,2 dividido por 4,5 vai dar 1,6 litros. Então com isso a gente conclui nossa aula. Agradeço a compreensão e até a próxima.